E para falar em cinema hoje, recebemos o nosso querido crítico e expert na sétima arte, o jornalista Ismaelino Pinto. Ismaelino, que prazer tê-lo aqui no programa Circulando para falar e contar um pouco do mundo do cinema. Querida, prazer meu, aliás, prazer reencontrá-la sempre, né? Nos conhecemos há tanto tempo, para falar de cinema, melhor ainda, né? Com certeza, e tê-lo aqui no programa Circulando é sempre uma honra e um prazer. Pois é, prazer meu sempre falar de cinema. Cinema, na verdade, eu sempre digo, eu tenho uma frase que é uma frase símbolo. Depois do beijo na boca, cinema é a maior diversão. Porque nada melhor do que beijar na boca. E para se divertir pela uma segunda opção, cinema. É uma frase que eu criei, que é uma frase que eu levo a sério, inclusive. Que maravilha! Ismaelino, como o cinema entrou em sua vida? Olha, na verdade, eu era estudante de Direito nos anos 80, né? E fui convidado pela Milena Medeiros, que era uma amiga minha que fazia jornalismo. Milena Medeiros, exatamente, que era amiga de jornalismo. Nessa época estava abrindo a Cultura FM, estava inaugurando, estava entrando com projetos de programas novos. E nós isso fora, pela nossa amizade, nós trabalhávamos com vídeo independente, algumas produções de vídeo que estavam acontecendo naquela época. Em Belém era muito comum naquela época ser videomaker. E aí nós trabalhávamos juntos, trabalhávamos na produção. Ela me convidou, vamos fazer um projeto de apresentar um programa falando sobre cinema na Cultura FM que vai abrir. Quando nós chegamos, falamos com o Francisco César, que era o presidente da Funtelp e o presidente da rádio. Na mesma hora ele aceitou. Nós começamos junto com a rádio. Apresentamos um programa chamado Lanterna Mágica, foi o primeiro programa de cinema no você rádio. relembrar essa história maravilhosa. Exatamente, o primeiro programa de cinema falando de cinema no rádio do Brasil, na Cultura FM, e apresentamos juntos no domingo durante 12 anos, juntos. Depois ela saiu da Cultura, foi trabalhar em outro lugar, e eu fiquei apresentando junto, fiquei também como diretora de programação da rádio. Trabalhei lá durante muito tempo. E o cinema sempre acompanhando você? Nessa época também nós começamos a participar de festivais, ou seja, nós começamos a ir para festival. O Francisco José sempre incentivou a gente para a gente cobrir festivais. Então nós fomos para o Fest Rio, nós fomos para o Rio Cine, começamos a ir para o Festival de Gramado. De lá nós fazemos direto, nós fazemos transmissões diretas, entrevista direta com os atores, enfim, com os participantes direto no Festival de Gramado, uma coisa pelo rádio. Olha que maravilha! Quer dizer, direto pelo rádio, não era televisivo. Exatamente, e aí no meio termo, eu sendo ainda estudante quase me formando já em Direito, enveredei, já estava na rádio, enveredei, enfim, gostei da coisa, e acabei Direito e comecei a fazer jornalismo. Aí com o jornalismo fiquei trabalhando na rádio durante esse tempo todo e já engatei nessa história de cinema, que para mim sempre foi uma grande paixão, o cinema. Grande Ismaelino, que faculdade um crítico hoje em dia precisa ter? Olha, eu acho que a faculdade de crítico de cinema é ir pro cinema, né? Sentar e assistir filme. Não tem faculdade, na verdade. O que você pode fazer é que se você se interessa por assunto, aliás, como qualquer área, você tem que procurar ir atrás. Então tem uma literatura muito boa, que é uma literatura francesa, basicamente, né? Foi lá que, na verdade, os irmãos Lumière criaram o cinema. Então, quer dizer, tem uma literatura francesa que conta um pouco da técnica, que é muito legal, porque você sabe como é que foi criado o sistema, da onde surgiu a coisa cinema como é vista hoje, maravilha, que é uma sala fechada e tal, que antes, quando começou, na verdade, era uma atração de feiras e circos no cinema. Então, depois que o cinema passou a ser filme, já com Georges Méliès, que teve fora o filme, inclusive o Hugo Cabreira, a prevenção do Hugo Cabreira conta justamente isso, que ele inventou essa coisa de contar uma história para o público, ter um roteiro. Entendeu? Então, na verdade, é você se interessar em toda essa trajetória, como é que começou o cinema. A prática é melhor. Exatamente, a técnica. Visita no cinema sempre. Não, a técnica, e essa, tipo, como eu te digo, se você se interessar muito, você procurar as escolas de cinema, as escolas que surgiram, o iluminismo, o expressionismo, entendeu? A Nouvelle Vague, o cinema novo brasileiro. Então, que você, por interessar muito no assunto, você tem que dar uma olhada, tem que dar uma lida. É um assunto que você gosta, você vai procurar. Aí você vai se interessando e basicamente assistir tudo. Eu acho que tem uma coisa que a gente não pode perder. O espectador, o crítico de cinema, ele não pode deixar de ser espectador. Porque às vezes eu acho que existe um embate muito grande entre a crítica e o público, né? Tipo assim, diz, filme que a crítica gosta, o público não gosta, não é isso? Com certeza. O problema todo é que às vezes o crítico ele é muito radical e ele perde, na verdade, o olhar de espectador. Eu acho que você tem que assistir tudo. Você é um crítico mesmo? Você é seletivo? Não, eu acho assim, claro, eu acho que quando você estuda, quando você se interessa, você tem uma seleção natural. Mas eu acho que você também, mas aí que tá, essa seleção natural do crítico não pode ser maior do que a seleção natural
do espectador básico, que é pipoca e diversão e Coca-Cola, entendeu? A gente não pode perder isso, não pode ter o prazer. Eu não posso ir para qualquer filme, ver, ou às vezes nem vai, né? Porque às vezes o crítico não vai, mas já acha que aquilo não presta, que aquilo não vai ser um filme legal. Não, você tem que assistir tudo. Quem sabe se você ter uma surpresa no pior filme do Sylvester Stallone, você pode ter uma grande surpresa. Com certeza. Então eu acho que você não pode nunca perder o olhar do espectador. Aqui em Belém eu tenho um exemplo muito grande de uma pessoa que é um dos maiores conhecedores de cinema do Brasil, que é o Pedro Veriano, que ele tem um frescor no que ele fala, porque ele tem um olhar de crítico. E às vezes eu acho que a crítica, o embate crítica pública é justamente isso. Eu acho que o espectador vê que o crítico é muito radical e talvez ele veja coisas que o próprio espectador comum não veja. E aí acaba acontecendo o seguinte, ele radicaliza porque ele perde o frescor do olhar do espectador, que eu acho que tem que ser sempre. A gente tem que ter o prazer de ir. Eu não posso ir para o cinema e dizer, fazer uma análise crítica, não. Eu sou um espectador que eu vou assistir qualquer coisa. O amigo, por favor, podia me informar onde fica a zona de Belém? Que zona, meu amigo? Porra, o puteiro! Ismaelino, na sua visão, como funciona o Festival de Cannes? O Festival de Cannes, eu acho que ele tem o respeito do mundo inteiro. O mundo do cinema, na verdade, respeita muito o Cannes, porque é um prêmio super cortejado. Todos os grandes diretores do mundo inteiro querem estar em Cannes, querem ter ganho Cannes. Inclusive, nós já ganhamos Palma de Ouro em Cannes com o filme Pagador de Promessas. Nós temos um premiado lá. Existe uma participação brasileira grande em Cannes durante ao longo da sua história, como Cacá Diegues, em Babel Brasil, aliás, filmado aqui em Belém. Seria bom a gente ver cena desse filme. Quer dizer, espetacular. Você estar em Cannes é você ser respeitado, é você ganhar visibilidade na inteligência pensante do cinema do mundo inteiro. Você é o sonho de todo diretor. Exatamente. Você ganha visibilidade, você ganha respeito. Diferente do Oscar, na verdade, você ganha uma mídia enorme. Só que para você chegar no Oscar é um prêmio do cinema americano, feito por americano para americano. Existe a categoria de filme estrangeiro, mas é muito pequena. Na verdade, ali é para promover o cinema americano. Tu vê que todas as atrizes estrangeiras, elas têm que ir para Hollywood para ganhar sua visibilidade. Mas, por exemplo, todo americano almeja, na verdade, um dia na vida chegar até Cannes. Ou seja, é o prêmio mais importante do cinema, é Cannes, Festival de Cannes. Mundial. Ismaelino, você que esteve esse ano no Festival de Cinema de Gramado, me fale um pouquinho dos curtas e dos filmes premiados desse ano. Essa história de Gramado é engraçada, porque foi como eu estava te falando, quando começamos a fazer o Lanterna Mágica, eu e Milena, na Rádio Cultura, primeiro logo ano de programa, o Francisco César apostou na gente e mandou pra gente para Gramado. Nunca um jornalista, nunca um veículo de comunicação do norte do país, pouquíssimos iam, normalmente do sul e do sudeste. Então ele apostou na gente para nós irmos para Gramado. E desde o primeiro dia que eu fui, eu nunca parei de ir. Eu vou há 22 anos em Gramado. Olha aí, essa é uma boa dica para quem curte um bom cinema? Não, é maravilhoso. O Festival de Gramado, na verdade, é o festival latino-americano mais importante. Ele, na verdade, hoje em dia, ele não é só um festival. A partir de 10 anos para cá, ele tem 42 edições. A partir de 10 anos para cá, ele se tornou também um festival de filmes de língua latina, ou seja, tem os concorrentes brasileiros na mostra competitiva, que são longas e curta-metragens, e tem também os filmes latinos, ou seja, o melhor do cinema feito em língua latina passa em Gramado. Então você vê filme da Argentina, você vê filme do Chile, filme do Peru, que normalmente nós não temos, são nossos vizinhos, mas a gente não tem acesso. Essa história de Gramado é muito engraçada, porque eu já me sinto meio gramadense. Já se sente em casa. Exatamente, eu estou há 22 anos lá. Já fiz parte, inclusive, do júri da crítica do Festival de Gramado. Maravilha, parabéns. Já sou um jornalista conhecido lá. E para mim é sempre um prazer, porque, em primeiro lugar, a cidade é maravilhosa, cidade pequena. E é um festival que, além de, em termos de filme, ser muito bom, e, na verdade, ele junta também todos os cineastas, de todos os diretores, todos os atores brasileiros gostariam de estar em Gramado. Então, aquilo dá um up para o filme. Fala um pouquinho dos curtas esse ano de Gramado. Olha, inclusive a gente tem a possibilidade de exibir aqui, tem vários curtas. Inclusive essa categoria curta-metragem começou com o Festival de Gramado e ganhou muita força no Festival de Gramado, que é um tipo de cinema muito vigoroso, mas pouco gente vê. Nós temos aqui, inclusive, nós vamos passar um filme de um projeto chamado Queiro, que é um projeto de inclusão social através do cinema, que é feito em Cannes, em Santos. E aí o que acontece? É um filme chamado Os Carregadores do Monte, feito por dois meninos jovens com menos de 20 anos, que são filmes que
É um filme que ele conta uma história de Santos, que acontece no Morro de Santos. É muito interessante, a gente tem mais aí, a gente vai passar. Então o curta-metragem é sempre muito vigoroso, pena que, na verdade, o grande circuito, ou as televisões, a não ser o Canal Brasil, que aliás é uma dica para quem gosta de cinema brasileiro, assistir o Canal Brasil, que é muito bom, é só cinema brasileiro, eles também passam os curta-metragens que passam, porque o processo lá é o seguinte, todo dia tem a sessão. Então a sessão são 2 longas, um latino e um brasileiro, e 4 curtas por dia. O filme que ganhou esse ano foi um filme de Pernambuco, chamado Tatuagem, que aliás atualmente Pernambuco é o lugar, é o estado que melhor faz cinema no Brasil, ou seja, para mostrar essa coisa, exatamente, para mostrar essa coisa da descentralização como é muito forte, e tudo começa em Gramado, porque a visibilidade do cinema pernambucano começou em Gramado e ela está se espalhando com a produção enorme de filmes. E o filme que ganhou esse ano no Gramado chama Tatuagem, filme feito em Gramado, em Pernambuco. Boa noite. Queria falar com o Paulinho. Trouxe encomenda da irmã dele. Ele disse que eu viesse aqui, que eu podia entrar para ver o show. Conhece Paulo Batista? Deve ser Paulette. Paulette? Volta, que o caminho dessa dor me atravessa, que a vida não mais me interessa. Se você vai viver com um outro rapaz, volta, que eu perdoo teus caminhos, teus vícios, que eu volto até o início, te carregando mais uma vez, de volta do bar, volta, que sem você eu já não posso viver, é impossível ter de escolher, entre teu cheiro e nada mais, volta, me diz que o nosso amor não é uma mentira, e que você ainda precisa, mais uma vez, se desculpar. E essa cara da bicharada olhando pra mim, por quê? Nem sabia. Eu pensei que tu era artista. Oxi, tu tá vendo outro artista por aqui? Eu sou artista, meu filho. Ator. Fica aí que eu volto já, vice? Então procurei, nos bares da Aurora me lamentei. E essa novidade que você trouxe aqui pro Circulando, um grande filme. Me fala um pouquinho desse filme, que é o... Pois é, também a gente vai ter a possibilidade de ver cena de um documentário que é um documentário maravilhoso. Existe considerado um dos maiores fotógrafos do mundo, chamado Sebastião Salgado. Sebastião Salgado é brasileiro, mora na França, né? É uma pessoa conhecidíssima e respeitadíssima mundialmente, né? Considerado um Cartier-Bresson do nosso tempo. Então o que acontece? Sebastião Salgado nunca tinha permitido fazer um filme. Todo mundo queria fazer um filme sobre Sebastião Salgado. Uma brasileira chamada Betsy de Paula, através da mãe que era muito amiga dele. Inclusive Betsy de Paula, irmã de Marquinhos Palmeira, do ator, conseguiu chegar e conseguiu convencê-lo. Então nós temos aí, inclusive nós vamos passar esse filme aqui em Belém, nós temos já a imagem aí do filme que a gente vai mostrar e a gente vai passar esse filme aqui em Belém, é inédito, foi uma produção feita pelo Canal Brasil, com exibições restritas só na televisão e algumas salas especiais, algumas sessões especiais, nós vamos ter inclusive possibilidade de ver e a gente vai ter a possibilidade de mostrar aqui em primeira mão para vocês. Vocês estão vendo um pouquinho, estão aprendendo um pouquinho sobre o mundo do cinema, esse expert crítico e que vai dar sempre as dicas para vocês que curtem, que degustam um bom cinema, um bom filme. Vocês vão ter semanalmente dicas feitas e comandadas pelo grande Ismaelino Pinto. Eu quero só ressaltar essa coisa, eu acho que quem gosta de cinema não pode perder o olhar do espectador nunca. A gente não pode ser radical em nada. Na vida a gente não pode ser radical e principalmente no cinema, a arte é arte, não é? Não existe essa coisa de melhor isso, melhor aquilo, não. Tudo é bom. Dependendo do que aquilo que você se divirta. Eu jamais vou dizer para vocês... Quando eu trabalhava, eu trabalhei durante muitos anos dando dicas de cinema na TV Liberal aos sábados. E eu lembro que sempre tinha uma apresentadora lá que ela sempre me perguntava assim no final da entrevista, se você desse uma dica de um filme, eu posso dar dica de vários filmes. Mas eu sempre pergunto assim, isso sempre me pergunto, você me diga qual o filme que você gosta, porque eu já sei mais ou menos a linha dele. Imagina se eu digo um filme que eu gostei bastante e essa pessoa não gostava e disse, pô, esse cara é louco, né? Esse cara tá... Então, na verdade, o melhor filme é aquele que te diverte, o melhor filme que te... Porque o cinema é uma coisa muito subjetiva, né? Você pode se divertir com uma boba de uma comédia, dos Trapalhões, sei lá o que, um filme da Xuxa. Eu jamais vou dizer que aquilo... O olhar do crítico é diferente. Não é que seja diferente, na verdade, você não pode ser tão radical e dizer
Isso não é, na verdade, você indica, você dá caminhos para aquela pessoa descobrir aquele filme. Isso que é importante. Então, essa Mas coisa ele vai dar dicas pra você de A a Z. Exatamente, então é esse olhar do espectador. O melhor filme, na verdade, para você é aquele filme que te diverte, aquele que você vai rir, aquela bobagem, aquele que só faz, sabe? Esse é o melhor filme para você. Então não existe isso. O crítico disse, não, o crítico te deu toques para você talvez prestar atenção naquele filme que vocês talvez não prestassem atenção. Jamais vai dizer que aquele é o melhor filme. Então qual é o meu melhor filme? Meus filmes são vários. Me dica, faça a lista dos 10 melhores filmes. Não existe. Complicado. É complicado, porque imagina, eu dizer assim, é tipo concurso de missa, né? Vamos escolher a mulher mais bonita. Imagina quantas mulheres bonitas não tem por aí, entendeu? Verdade. Então, quer dizer, os 10 melhores filmes de todo o tempo não existe. O melhor filme é aquele que vai surgir, o melhor livro é aquele que vai ser escrito. Ismaelino, deixa uma dica aqui para os telespectadores do Circulando que queiram iniciar nessa vida, nessa carreira de crítico de cinema. Olha, eu dou a dica o seguinte, entrar no site da Associação Paraense de Críticos de Cinema, que existe na internet. Lá você vai ver todos os cursos que são oferecidos pelo pessoal da associação. São cursos de introdução à história do cinema, são cursos de cinema. O Sesc Boulevard também, eu digo inclusive hoje, tem uma programação muito grande esse mês, agora de setembro e o mês de outubro, com relação à linguagem de cinema, enfim, história do cinema. E basicamente assistir filme, né? Com certeza. Ismaelino, antes de agradecer e ter esse imenso prazer em tê-lo aqui na telinha do Circulando, eu quero informar para vocês, telespectadores do Circulando, que a partir desse momento, a partir de hoje, vocês terão grandes dicas no quadro novo criado exclusivamente para esse expert crítico de cinema, Ismaelino Pinto. Eu digo dicas de cinema com você. Então eu quero que você dê um toquezinho para eles. Não, tá certo. Eu espero que as pessoas assistam. Na verdade, eu vou estar falando de uma coisa que eu tenho um imenso prazer e me dá a maior vontade de falar, que é cinema, e vou repetir, né? Porque depois do beijo na boca, cinema é a maior diversão. Ismaelino, mais uma vez, é um imenso prazer tê-lo aqui no Circulando para a gente conversar, falar um pouquinho do mundo do cinema, os telespectadores que são fissurados por essa arte, que é, diga-se de passagem, maravilhosa. Mais uma vez, obrigada. Tá certo. Obrigado a você pelo convite. O programa Circulando, com 42 graus de calor, chegou ao fim. Mas se você perdeu esse programa ou outro programa Circulando, é só entrar no site www.programacirculando.com.br. Vá lá e confira incríveis e maravilhosas entrevistas. E nós estaremos de volta na próxima segunda, à 00:30, logo após o Leitura Dinâmica. Com reprise, domingo, às 13 horas, onde eu irei almoçar sempre com vocês, aqui na Rede TV Canal 47. Com o programa sempre rico em conteúdo, diversão e muitas novidades. Feito com muito carinho, pensando em vocês. Uma ótima semana e um grande beijo. Tchau, tchau. Every day after work, I go to a bookstore around the corner. And I'm going to look for the glossy magazines about fashion and style. And I hope you're inside.